graça e paz daquele que vive para todos sempre. Nós estamos falando dessa terra restaurada, esses 6 dias, e nós estamos falando de Jesus na criação. Não apenas Jesus como o Criador, mas estamos vendo Jesus nos atos criadores de Deus. Nós sabemos que Jesus estava com Deus, que Jesus é Deus e que foi feito por Ele e para Ele todas as coisas. Mas nós estamos vendo o padrão também de Cristo, da obra de Cristo, do trabalhar de Cristo. Nós estamos vendo o Espírito de profecia falando, revelando Jesus em cada ato da criação. Nesse 3º dia, é o 3º dia da terra e a vegetação restauradas, certo? Gênesis capítulo 1, verso do 9 ao 13, nós falamos desse vídeo explicando o que aconteceu, mas nós vemos aqui Jesus. Nós sabemos que todos os dias Deus começou dizendo, disse Deus, usando a palavra, e nós já estudamos que a palavra expressa é Jesus, e a palavra poderosa que cria, fez Deus, é Jesus. Agora, o que Deus fez no 3º dia foi ajuntar as águas num só lugar. Veja que nós estamos vendo que essa terra caótica, ela está deixando de ser caótica para ser uma terra restaurada. Então, nesse 3º dia, o ato de Deus foi ajuntar as águas num único lugar e aparecer a porção seca. E aí Deus chama a porção seca de terra e o ajuntamento das águas de mares. Veja que é um ato divino extraordinário. A terra está destruída. Isso aponta para a obra de Cristo na cruz, porque o que Cristo veio fazer foi retirar o caos. Então isso fala da obra de morte e ressurreição, porque o 3º dia está concluindo, tirando todo aquele caos que impedia da terra ser produtiva, frutífera, cheia, ter vida novamente. Esse caos está sendo retirado, será concluído no 3º dia, certo? Isso aponta para a obra de Cristo, porque lá na cruz Jesus estava carregando consigo o caos do pecado, o caos da queda, as trevas do pecado, as trevas da queda, e Cristo está vencendo o caos do homem. Isso aponta para a ressurreição, porque agora Cristo, como ressurreto, Ele é o Senhor de todas as coisas, e Ele é o Deus ressurreto que comanda todas as coisas, que ordena todas as coisas. Então, quando diz ajuntou as águas, Ele está concluindo a restauração. É como se Ele houvesse vencido lá na cruz com tetelestai, está consumado, e agora Ele está concluindo a restauração. Aquele caos terminou, aquele caos acabou praticamente. Agora é possível que na terra tenha vida novamente, porque o caos causado por aquela inundação já não existe mais, porque Deus deu uma palavra. E o caos do ser humano já não existe mais, porque Jesus é a palavra, e como palavra viva, Ele consumou todas as coisas e Ele colocou as coisas no lugar. Ou seja, Ele organizou, Ele separou, Ele dividiu. Veja que Ele colocou todas as coisas no lugar. As coisas estavam desorganizadas por causa da carreira de pecado que existia na terra, mas Cristo organizou tudo de novo. Então esse ajuntar as águas para ter organização, para aparecer a porção seca, para aparecer as águas como mares, aponta para a obra consumada, porque aqui a terra deixou de ser restaurada e a terra estava praticamente pronta para produzir. Isso fala de Jesus vencendo todas as coisas e deixando com que a sua obra concluída, pronta para que os filhos deem frutos, para que os filhos frutifiquem. Veja que a obra de Cristo colocou todas as coisas no lugar novamente.
As coisas estavam desgovernadas, porque Satanás havia cometido pecado e agora o homem havia cometido pecado. Mas lá na cruz, Cristo terminou com esse caos e começou nova todas as coisas. É uma nova aliança, é um novo tempo. Cristo renovou todas as coisas. Ele organizou novamente, ele levou o pecado do ser humano, ele carregou consigo e foi a justiça de Deus foi aplicada nele para que houvesse organização novamente, para que houvesse novamente um começo, para que houvesse um começo onde os homens pudessem dar frutos. Veja que ele ajuntou as águas, Deus no terceiro dia ajuntou as águas num só lugar e apareceu a porção seca. Pela primeira vez apareceu a porção seca depois de milhares e milhares de anos por causa do juízo de Deus sobre a terra. Agora, isso aponta para Cristo, porque Cristo levou o juízo de Deus, ele foi penalizado, ele recebeu a justiça de Deus, ele sofreu o juízo de Deus para que aparecesse novamente um novo tempo. A terra estava escondida debaixo das águas do julgamento e o homem estava escondido debaixo do seu pecado original, mas Cristo veio, o Cristo que venceu todas as coisas às 6 horas da cruz e a vitória sobre a morte. Cristo ressuscitou e fez com que aparecesse, que as coisas tivessem forma novamente. Veja que antes de Cristo o pecado estava deformando o homem, mas agora em Cristo Deus não vê o pecado, Deus vê Cristo em nós. Quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos essa nova criatura, as coisas velhas são passadas, a terra caótica é passada, tudo se fez novo, é uma nova terra, começa a aparecer de novo, assim como a terra apareceu, porque as águas foram ajuntadas num só lugar. Agora nós, através da obra de Cristo, nós recebemos de novo a imagem e a semelhança de Deus. As coisas começaram a ter forma novamente, o caminho para o céu foi aberto novamente, o caminho estava fechado, havia um véu que representava esse fechamento, essa separação, mas Cristo se tornou essa separação e ele simplesmente abriu o caminho para o céu, dando forma de novo ao céu, dando forma ao homem de novo, dando identidade, dando propósito de novo para a nossa vida. Assim como quando apareceu a porção seca, e era essa porção seca aparecer, era providencial, porque essa porção seca seria uma terra de frutos, que daria frutos. Oh, glória a Deus! Cristo em nós nos prepara, nos condiciona para darmos frutos. Então as coisas têm forma novamente. As coisas antigamente eram vistas nebulosamente. A lei é um testamento, é um ministério de sombras. Os homens não conseguiam ver claramente a verdade, eles viam a verdade como uma sombra, mas Cristo é a forma da verdade, Cristo é a substância da verdade, Cristo é a imagem de Deus, Cristo é simplesmente igual a Deus. Já não vemos mais por sombras, glória a Deus. Nós vemos Cristo, a substância, o vivo, o ressurreto. Então, esse ajuntar de águas, tirando o caos da terra caótica, é a organização que Cristo fez lá na cruz. E aparecer a porção seca é como se o pecado tivesse sendo retirado de novo. É como se Jesus tivesse recebido a justiça de Deus, para que o pecado fosse removido, para que pudesse aparecer de novo em nós a imagem e a semelhança de Deus. Veja que Deus chamou a porção seca de terra e o ajuntamento de águas de mares. Ou seja, Deus começou a nomear as coisas, dar nome às coisas. Depois que a terra deixou de ser caótica, agora já está uma terra restaurada, pronta para dar vida, existir vida. Deus começou a dar nome.
Amém? Assim como nós, antes de Cristo, éramos filhos da ira, éramos filhos do diabo, éramos criaturas caídas, mas agora Ele nos nomeou. Diz o Evangelho de João que Ele nos escolheu e nos nomeou, glória a Deus, para dar frutos. Assim como Deus chamou a porção seca de terra e terra para dar fruto, assim Cristo nos chamou, nos nomeou, nos deu um nome para darmos frutos. Você está conseguindo entender que é o padrão da obra de Cristo? Porque lá na cruz e na ressurreição, Jesus acabou com o caos, fez aparecer de novo as coisas com forma, para que essas coisas agora que têm forma, que têm sentido, a verdade revelada, possa fazer sentido para dar fruto, assim como a terra daria fruto. Deus viu que era bom no terceiro dia ter feito essa separação, e nós estamos nesse ministério de coisas boas, porque nós temos um bom pastor. Nós estamos debaixo da bondade de Deus. Nós estamos num tempo que chama tempo da graça. Nós já chegamos a um trono que é o trono da graça. Nós recebemos nesse trono favor, graça e misericórdia. Nós estamos num tempo de coisas boas. Nós temos um bom pastor. Nós temos esse bom pastor. Nós estamos dentro desse evangelho de boas notícias. Então, quando Deus viu a separação de águas de um lado para aparecer a terra seca, Deus viu que era bom. Foi o que Cristo veio fazer, a mostrar, revelar que tudo aquilo que Ele fez, tudo aquilo que Ele falou, tudo aquilo que Ele é, toda a sua obra é boa. Assim como no terceiro dia Deus viu que era bom. Agora, no capítulo 2, no verso 5 e 6 de Gênesis, está mostrando como a terra estava no terceiro dia. Não havia ainda brotado árvore, porque não havia ainda chovido sobre a terra. Deus havia restaurado o sistema de chuva, mas ainda não havia chovido. Subia um vapor e não havia homem para lavrar a terra. Isso está apontando a obra de Cristo, tudo pronto, concluído, tudo feito, realizado, tirado o caos, mas só subia o vapor, porque enquanto o Cristo, o Filho de Deus, Ele não subiu aos céus e não liberou, não rogou ao Pai para que viesse o Espírito Santo. A chuva de Deus é o Espírito Santo. É como se ainda não, a terra está pronta para produzir, ao vapor da graça de Deus, ao vapor da presença de Deus, mas era necessário que chovesse, era necessário que o Espírito de Deus descesse no dia de Pentecostes e enchesse aqueles homens, para que aqueles homens pudessem dar frutos. Esse terceiro dia, mostrando que a terra subiu um vapor, está dizendo para nós que também, que antes de Jesus, os homens viviam nesse vapor. Eles ainda não haviam recebido a chuva do Espírito, essa chuva de salvação, essa chuva de retidão, essa chuva de justiça que nós falamos no vídeo passado. É o tempo da lei, antes da lei, eles viviam nesse vapor, era apenas uma presença de Deus, um poder de Deus limitado, mas Deus havia prometido chuva. E a chuva é o dia em que o Senhor derramou o Espírito sobre o homem. Não havia homem, diz aqui o texto, não havia homem para lavrar a terra. E agora Jesus falou assim para os seus discípulos: fiquem na cidade de Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder para dar frutos. Jesus disse: vocês vão receber poder ao descer sobre vós, e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia e confins da terra. Jesus está falando dessa chuva descendo sobre eles, para eles darem fruto, para eles liberarem as sementes, essas sementes germinarem, crescerem e dar frutos. Não havia homem ainda. O que Cristo quis dizer que eles deveriam receber o Espírito Santo para
ir pregar o evangelho para frutificar. Assim como a terra no terceiro dia, ela estava pronta, mas só subiu o vapor, só havia o vapor da água. Assim, quando Cristo ressuscitou, estava tudo pronto, havia a glória de Deus, havia a graça de Deus, mas era necessário chover para que houvesse homens verdadeiros que pudessem dar frutos, fazer aquela terra, fazer essa terra dar frutos. E glória a Deus, choveu. E nós recebemos desse Espírito. No dia de Pentecostes o Espírito veio. Houve homens para lavrar a terra, houve homens para trazer os frutos à terra. E nós somos sinal, nós somos resultado desse trabalhar do Espírito, dessa chuva que está chovendo continuamente hoje sobre nós, para que a gente possa dar fruto, para que a gente possa produzir. Então veja que a terra está pronta, a terra está pronta para dar frutos. E quando Cristo ressuscitou, estava pronto para dar frutos. E no dia de Pentecostes o Espírito desceu em forma de chuva e aqueles discípulos deram frutos, e nós estamos dando frutos porque nós estamos recebendo dessa chuva e nós somos chamados para frutificar. E no terceiro dia, quando a terra já estava pronta, quando as águas haviam sido ajuntadas num só lugar e Deus chamou de mares, e quando a porção seca apareceu e Deus chamou de terra, o próximo ato de Deus foi dizer: produza a terra. Vejam, produza a terra. E a terra produziu 3 tipos de vegetações. Nós vimos as 3 tipos de vegetações: as ervas com sementes e as árvores frutíferas. Glória a Deus. Nós sabemos depois que Deus disse que todas essas 3 tipos de árvores serviam para a alimentação de toda a criação. Isso está apontando, portanto, para produzir, frutificar. A terra frutificou, e está apontando também para suprimento, alimentação. Cristo é os dois. Cristo ele é o nosso fruto. Cristo ele frutificou de forma completa, de forma absoluta, de forma plena. Ele deu todos os tipos de fruto que possa existir. Se você considerar que Gálatas capítulo 5 fala do fruto do Espírito, falando do nosso caráter cristão, Cristo foi exemplo extraordinário. Se você quiser encarar fruto como obras, você vai ver que Cristo fez as obras do Pai. Ele fez todas as obras do Pai. Mas lá na cruz ele fundiu os dois. Ele tanto viveu o fruto do Espírito, ele viveu o caráter de Deus, levando consigo o nosso caráter, e ainda conseguiu viver o caráter de Deus, como fez toda a obra. Ele fez toda a obra de vencer, de realizar, vencendo o diabo, vencendo o pecado, vencendo a doença, vencendo o mundo, vencendo as maldições, vencendo todas as coisas. Ele colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Cristo é o nosso modelo, é um modelo de caráter, de fruto do Espírito, e ele é um modelo de realizador de obras de Deus. Cristo é esse ser completo, pleno, absoluto. Cristo é todas essas coisas, e na cruz Cristo realizou toda a obra de Deus, realizou e viveu todo o fruto de Deus. Ele realizou a obra e viveu o fruto lá na cruz, naquelas 6 horas. Esses 3 tipos de vegetação, ervas, falando de ervas, e Jesus ele é considerado o bom pastor, mas ele é considerado os verdes pastos. Não diz o Salmos 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos. Esses verdes pastos está falando de descanso, mas está falando também de alimentar as ovelhas. Cristo é o nosso descanso, e Cristo é a nossa alimentação saudável para vivermos uma vida saudável, uma vida
de glória, uma vida de bênção. Veja, ervas com semente. Jesus se colocou como trigo uma certa feita, dizendo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se ele morrer, ele produz muito fruto, ele produz muito trigo. Veja, Cristo veio, caiu na terra, morreu. Se ele não tivesse morrido, ele ia ser o único Filho de Deus, mas hoje ele não é mais o unigênito do Pai, ele é o primogênito, porque ele se tornou o primeiro de muitos, porque ele, como grão de trigo, caiu na terra, morreu, frutificou e deu muito fruto. Nós somos filhos de Deus, nós somos trigos, porque o trigo principal caiu na terra, morreu, glória a Deus, e não ficou sozinho. Hoje nós estamos com Cristo, nós somos filhos de Deus em Cristo. Agora, Cristo também diz que Ele é o pão vivo, Ele é o pão da vida, Ele é o pão que desceu do céu. Veja que o pão, o pão de antigamente era feito do trigo, falando dessas ervas com semente, certo? Ele é o pão, Ele é o alimento. Ele mesmo disse na tentação: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, toda a palavra que sai da boca de Deus é o pão que nos sustenta, é o pão que nos sacia. Ele é esse pão que nós não temos mais a fome pelas coisas do mundo, porque é um pão vivo que nos sacia a fome. E árvores frutíferas, e Cristo disse em João capítulo 15 que Ele é a videira verdadeira, Ele é a árvore que produz, Ele é a videira que produz a uva, que produz o vinho. Ele é a nossa alegria, Ele é como o vinho, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa bebida. Como o vinho, Ele é o sangue que nós tomamos na ceia do Senhor. Como uva, Ele é o nosso sustento, Ele é a nossa satisfação, Ele é a videira, Ele é a árvore que é frutífera, e nós nele somos ramos dessa videira. Nós damos fruto no sentido de caráter de Deus, de Gálatas capítulo 5, e nós damos frutos também fazendo as obras de Deus. Jesus disse: se você crê, quem crê em mim fará as obras que eu fiz, fará maiores ainda. Jesus falando desse poder de frutificar. Então, Jesus é a erva verde, Jesus é a erva, Jesus também é as árvores, a árvore que produz fruto. Jesus é a videira, ou que você possa saber que Cristo é tudo isso que foi restaurado. Jesus retirou todo o caos para que pudesse estar apenas, simplesmente e apenas Ele em nossa vida, e não mais o caos. Nós não devemos aceitar o caos, porque Cristo não é o caos. Cristo é a ressurreição, Cristo é a vida.